Evangelho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, verso 14 até o versículo 23. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém. Amém. Meus amados, vamos orar nesse momento ao Senhor nosso Deus, pedindo a instrução da sua palavra. Presbítero Juscelino, por favor, se coloque em pé e ore ao Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor. Amém, Senhor. Muitas vezes nós nos temos ouvido a tua palavra, queremos fazer a vontade do nosso coração. É verdade, Senhor. Por essa razão, Senhor, é necessário que o Senhor nos fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua. Nessa noite, Senhor, seja como teu servo, Pai, expor a tua palavra. Em nome de Jesus. Fiel somente a ti e a tua palavra. Amém. Possa falar somente as verdades contidas na tua palavra. Abençoa, Senhor, teu servo, abençoa também o teu povo, a tua igreja, que veio aqui para aprender de ti. Fala aos nossos corações, ensina sobre a tua igreja nesta noite. Nós precisamos ser exaltados pelo Senhor. Senhor, esta é a nossa oração, nós fazemos nesse momento agradecidos por tudo quanto temos recebido do Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, um dos temas teológicos mais controvertidos de toda a história é o tema da grande tribulação. Esse é um dos temas que nós percebemos que as pessoas têm um maior interesse acerca dele. Eu não sei quantos de vocês se recordam ou quantos de vocês sabem, mas quando eu era adolescente, surgiu uma série de livros de ficção, mas eram baseados em uma determinada vertente teológica, acerca dos últimos dias, acerca da grande tribulação.
aquela série ela era chamada Deixados para Trás. Quantos de vocês já ouviram falar nessa série? Deixados para Trás. Então tem alguns aqui que já ouviram falar, quem sabe alguns de vocês já leram os livros, e eu soube recentemente que havia um filme acerca disso, né? Um filme Deixados para Trás. Bem, a visão desse livro, ele é completamente diferente da nossa visão. Mas eu cito esse filme, essa série, pelo fato de que ela desperta a curiosidade de muitas pessoas, porque esse tema sobre a grande tribulação é um tema muito controvertido, é um tema que chama muita atenção das pessoas. E é justamente sobre isso que o texto que nós acabamos de ler trata. Esse sermão que eu pregarei hoje, ele faz parte de um sermão chamado de Sermão Escatológico de Jesus. Esse sermão ocupa praticamente todo o capítulo 13. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar acerca da doutrina das últimas coisas, aquilo que acontecerá no futuro. Por exemplo, nos 4 primeiros versículos deste capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, ele profetiza a destruição do templo de Jerusalém. Ele está dizendo que a destruição do templo de Jerusalém vai marcar o início de uma nova era. Isso ele diz, portanto, do versículo 1 até o versículo 4. A partir do versículo 5 até o versículo 13, o Senhor Jesus Cristo ele vai começar a falar sobre aquilo que ele mesmo denomina de o princípio das dores. Quando a mulher vai ter um filho, ela tem muita contração, não é? Então, no início, as contrações, elas são mais leves, não é, irmãs? Não é? Dói, mas não é tanto. É o princípio das dores. Depois que passa o princípio das dores, é que vem a grande tribulação. Essa é a imagem que o Senhor Jesus Cristo, ele utiliza aqui para denominar aquilo que ocorrerá após a destruição do templo. Vai ter o princípio das dores e depois a grande tribulação. O princípio das dores vai ser marcado, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, do versículo 5 ao 13, por alguns sinais. Ele diz aí, por exemplo, o princípio das dores vai ser marcado por falsos profetas, vai ser marcado por guerras, marcado por catástrofes, fomes, perseguição, ódio generalizado aos cristãos, divisão familiar, e ele diz que também a pregação do evangelho a todas as nações. Esses são os sinais que acompanham o princípio das dores. Mas Jesus Cristo diz assim, ainda não é o fim. Então, quando eu vejo guerras, rumores de guerras, e as pessoas chegam para mim dizendo assim, pastor, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Aí eu digo, mas Jesus Cristo disse que ainda não era o fim, certo? Ainda não é o fim. Existe uma série de coisas que mostram que isso é apenas o princípio das dores. Então, do versículo 5 até o versículo 13, nós temos o princípio das dores. Agora, a partir do versículo de número 14 até ao versículo de número 23, nós temos a grande tribulação. E eu gostaria de mostrar para os irmãos o que é que vai marcar a grande tribulação, que, em tese, sucede o princípio das dores. E ao final desta exposição, eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida, a fim de que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, constantes na obra do Senhor, mesmo passando por grande tribulação. Porque nós não podemos desistir de Cristo, irmãos. Seja o que for, seja a tribulação que nos sobrevier, Cristo deve ser mantido em nosso coração. Vamos então voltar os nossos olhos para o versículo 14. No versículo 14, o Senhor Jesus Cristo nos dá o primeiro sinal da grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? Veja, o
primeiro sinal no versículo 14. Volte os olhos, por favor, para a palavra de Deus. Jesus disse assim: quando, pois, virdes quem? O abominável de quê? Da desolação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Muito bem. Primeiro sinal da grande tribulação, qual é, meus irmãos? De acordo com Jesus, é o surgimento do abominável da desolação, né? Ou uma outra tradução que é possível, o surgimento de uma abominação desoladora. Irmãos, esse texto é um texto muito difícil. Que danado é esse de abominável da desolação, né? O que é isso, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Que danado é esse de abominável da desolação? Bem, meus irmãos, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiramente, o que é uma pessoa abominável? O que é uma pessoa abominável? É uma pessoa que faz abominação, não é? Tá na cara. E o que é uma abominação, irmãos? Uma abominação é um ato de uma pessoa que, de alguma maneira, macula aquilo que é santo, que profana aquilo que é sagrado, entendeu? Tornando impuro. Isso é uma profanação, certo? Isso é uma abominação. Então, Jesus Cristo aqui está alertando que o princípio das dores, depois dos princípios das dores, na grande tribulação vai acontecer o quê? Vai acontecer uma abominação. Uma coisa santa vai ser o quê? Vai ser abominada, vai se tornar impura. Alguém vai fazer isso, vai ser o abominável. Mas mesmo assim continua difícil de entender, irmãos. Quem é esse tal de abominável da desolação e o que é que ele vai fazer? Para a gente entender isso, nós precisamos aplicar o princípio infalível de interpretação da Bíblia. Qual é o princípio infalível de interpretação da Bíblia? O Wesley sabe. Qual é, Wesley? A Bíblia se auto-interpreta. Certo? Qual é a melhor ferramenta para você interpretar a Bíblia? É a própria Bíblia. Então, se tem alguma parte das Escrituras que você, porventura, não consegue entender muito bem, você deve apelar a outra parte das Escrituras, a outro texto das Escrituras, que possa elucidar esse texto. Entendeu? Então, por exemplo, se você lê o Antigo Testamento, mais particularmente no livro do profeta Daniel, você vai encontrar essa expressão 3 vezes, abominável da desolação. O profeta Daniel falou sobre esse abominável da destruição, certo? Da desolação. E essa profecia que ele havia profetizado se cumpriu em meados do século I a.C., em meados do século II a.C., quando um homem chamado Antíoco Epífanes, ou Antíoco Louco, invadiu o templo de Jerusalém e profanou o templo. Irmãos, ele pegou um porco, que era um animal impuro no Antigo Testamento, e ele sacrificou sobre o altar de Deus. Uma coisa inimaginável para os judeus. Vocês entenderam? Então, na cabeça de Daniel, ele estava profetizando acerca de algo que iria acontecer 165 ou perto de 200 anos antes dessas palavras que Jesus Cristo pronunciou aqui em Marcos, no capítulo 13. Esse era o abominável da destruição que o profeta Daniel estava pensando. Quem era? Antíoco Epífanes, um homem que, por volta, se eu não me engano, no ano 165... eu posso estar enganado, tá? Mas é mais ou menos aí. No ano 165 depois de Cristo, é 165, é 150 ou é 145. É por aí. Ele profana o templo de Jerusalém, tá? Pois bem, Jesus Cristo pegou essa expressão que o profeta Daniel utilizou lá
E ele resgata essa expressão para falar acerca de uma outra pessoa que vai profanar também o templo de Jerusalém. Não aquele que foi profanado por Antíoco Epífanes, mas aquele que o rei Herodes havia construído, iniciado a sua construção. Certo? Vocês entenderam, irmãos? Está claro isso para vocês? Muito bem. Vamos ver isso aí em Lucas no capítulo de número 21. Deixe marcado aqui Marcos 13 e vá para Lucas capítulo 21, por favor. Lá em Lucas no capítulo 21, nós temos mais informações acerca daquilo que se diz em Marcos no capítulo 13. Veja só, Lucas capítulo 21, versículo 20 até o versículo 24. O Senhor Jesus Cristo está falando também dentro do contexto aí da destruição do templo, do princípio das dores, e agora ele vai falar da grande tribulação no versículo 20. Os irmãos encontraram? Lucas 21, 20, encontraram? Amém? Veja só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, ou seja, a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança para se cumprir o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Muito bem. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina em Lucas que não nos ensinou em Marcos? O texto aqui está dizendo, irmãos, que a desolação que Jerusalém iria sofrer naquela época seria um sítio. Um exército de um povo viria, de um povo inimigo viria e sitiaria Jerusalém. E depois adentraria aquela cidade e destruiria tudo que visse pela frente. E isso ocorreria, portanto, a profanação do templo, a abominação do templo. Essas palavras de Jesus Cristo se cumpriram no ano 66 depois de Cristo, quando o general romano Tito, ele vai até Jerusalém, cheio de exércitos, ele sitia aquela cidade e passa 4 anos ali ao redor daquela cidade. Depois de 4 anos, no ano 70 depois de Cristo, ele derruba os portões de Jerusalém e mata todos que ele vê pela frente. Jovens, crianças, velhos, adultos. Eles entram no templo, derribam o templo, destroem tudo que vê para frente. Ele profana o templo, meus irmãos. Então, quem é o abominável da desolação? Quem é, irmãos? É um homem chamado Tito, que destruiu o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Jesus Cristo alertou acerca disso 40 anos antes de acontecer. Cerca de 40 anos, aproximadamente 40 anos. E ele disse o seguinte: quando o abominável da desolação vier, vocês têm que fugir. Você tem que fugir para as montanhas. Ele avisou, porque era impossível Jerusalém sair ilesa. Era impossível os judeus vencerem os romanos. Era impossível. Os judeus tinham que fugir. Mas eles não fizeram isso, irmãos. Um historiador da igreja chamado Eusébio de Cesareia conta que em vez deles fugirem, muitos judeus eles foram lá para o templo, se refugiaram dentro do templo, imaginando que o templo poderia, portanto, salvá-lo de alguma coisa. Mas Jesus Cristo já havia dito aqui no início desse capítulo de Marcos, capítulo 13, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, meus irmãos, esse é o ponto.
Eles tinham que fugir para eles não serem mortos. Esse era o sinal para eles fugirem. Quando o abominável da desolação viesse, Tito, eles deveriam fugir antes que fosse tarde demais. É isso que diz o versículo 15 e o versículo 16. Volte os olhos aí para Marcos, capítulo 13, versículo 15 e 16. Vamos ler novamente o versículo 14. E aí leremos até o versículo 15 e 16. Veja só. Quando, pois, virdes quem? O abominável da desolação, situado de onde não deve estar, ou seja, no templo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para onde? Para os montes, se escondam lá. Aí diz assim, quem estiver em cima, ou seja, em cima da casa, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Antigamente as casas, irmãos, elas tinham uma espécie de piso superior. Era lá onde se fazia muitas coisas. Esse lugar era chamado de eirado, era o forro da casa. Era uma coisa muito comum naquela época. O indivíduo fazia muitas coisas lá. Jesus Cristo diz assim, olha, quando vier o abominável da desolação, quem estiver em cima da casa, no eirado, não desça nem entra dentro de casa. Vá correndo para os montes. Porque o fim, ele é imediato. Veja agora o versículo 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Olha que coisa interessante, irmãos. Naquela época, haviam apenas 2 peças de roupa no mundo antigo, especialmente em Israel, certo? Havia a capa, que era essa parte interior, e havia também uma roupa interior. Me lembra aí, Wesley, que falou agora na memória. A roupa interior, havia uma roupa interior e havia uma roupa exterior, que era a capa. O indivíduo, ele ia para o campo, ele só ficava com a roupa interior, a túnica. Muito bem, era a túnica. Aí ele ia para o campo trabalhar, ele só trabalhava de túnica, com a roupa de baixo. Aí ele diz, olha, quando vier o abominável da desolação, você não pode voltar em casa nem para pegar a sua capa, ou seja, o restante da sua roupa. Vá-se embora. Vá com a roupa de baixo mesmo, porque é uma coisa de vida ou morte. Se você demorar muito, você vai morrer. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então fuja. E é por isso que ele lamenta no versículo 17 a condição de algumas pessoas. Veja só o versículo 17. Volte os olhos para o verso 17. Ai das que estiverem o quê? Grávidas, e das que amamentarem naqueles... Por que ai das que estiverem grávidas da que as amamentam? Porque vão ter que fugir também, irmãos. Aí imagina uma mulher grávida nos últimos dias de gestação. Para correr é difícil, não é? Uma mulher grávida nos últimos dias de gestação é difícil correr, não é? Imagina correr com um bebezinho no braço, amamentando. É muito difícil, meus irmãos. E olha só a compaixão do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, ai dessas mulheres. Olha a sensibilidade do Senhor Jesus Cristo. Não é? Diz aqui o Senhor Jesus Cristo que os seus servos deviam orar a Deus para que isso ocorresse numa época boa, de clima bom. Veja só o versículo 18. Leia comigo, verso 18. Leia. Orai. Por que isso tinha que ser no verão e não no inverno? Porque naquela época, meus irmãos, quando molhavam-se as estradas daquela época, era intrafegável. O indivíduo não conseguia fugir não, irmãos. Ia ficar pelo caminho mesmo. E aí Jesus Cristo diz, olha, quando vier o abominável da desolação, fuja. Mas ore a Deus para que a sua esposa não esteja grávida, para que seu filho não seja uma criança de peito, e que não esteja no inverno, porque ai de ti se tiver essas coisas. Vai ser muito difícil, não é? Aí ele explica isso no versículo de número 19. Veja só, verso 19.
porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Jesus Cristo está dizendo que as pessoas deveriam fugir lá de Jerusalém, porque aquilo que ia acontecer em Jerusalém era uma coisa que nunca havia acontecido. Nada em toda a história do povo de Deus haveria de ser comparável à grande tribulação que o povo iria passar no ano de 70. Muita gente iria morrer, irmãos. Olha, muita gente ia ser morto lá de várias maneiras. Eles iriam morrer de várias formas. E a cidade ia ser destruída, e isso tudo ia ser alvo, o templo também, o templo ia ser destruído. Então isso tudo era o que o abominável da desolação iria fazer. Tito, o grande general romano. De acordo com o versículo 20, ninguém se salvaria se Deus não intervisse. Veja só, versículo 20. Leia comigo, por favor. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Veja só, o texto aqui está dizendo, irmãos, que aquilo que aconteceu naquela época, só não acabou com a igreja daquela época, porque Deus tinha um plano de abreviar aqueles dias. Não é que os dias, por exemplo, de 24 horas se transformaram agora em dias de 12 horas. Mas no sentido de que Deus fez com que aqueles dias não se prolongassem tanto. Por exemplo, o cerco de Jerusalém durou 4 anos. Mas a destruição da cidade só durou 6 meses. Imagina se a destruição da cidade tivesse durado 4 anos também. Então não tinha ficado ninguém. Aí diz aqui o texto da palavra de Deus que Deus foi quem agiu para poupar os eleitos dele ali, porque alguns daqueles que estavam ali ainda não eram convertidos, haveriam de se converter. A maioria tinha fugido, é verdade, para as montanhas dos convertidos, mas os não convertidos eleitos ainda estavam ali, razão pela qual Deus abreviou o sofrimento para que eles não viessem a morrer. E aqueles crentes que já criam em Cristo Jesus, eles não negassem a sua fé. Porque é muito difícil, irmãos, quando a gente vê a morte de frente, é muito difícil, muitas vezes, a gente permanecer fiel. Por isso que Deus sabe da nossa estrutura. E Ele sabe porque muitos negaram já o nome de Jesus Cristo em face da morte. Então Ele vai e abrevia esses dias para que isso não ocorra. Para piorar isso tudo, veja só o que diz no versículo 21 a 23. Jesus Cristo diz que vai surgir falsos profetas. Leia comigo, versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele adverte os seus discípulos que, assim como lá, no princípio das dores, na grande tribulação, haverá falsos profetas. Pessoas dizendo assim, olha, está vendo essas coisas aqui? São as últimas coisas, Jesus Cristo está voltando, ei-lo ali. Jesus Cristo diz assim, não se enganem, são falsos profetas. Irmãos, na história da igreja existem muitos falsos profetas que tentaram de alguma maneira datar a volta de Jesus ou anunciar a volta de Jesus. O mais famoso de todos é aquele adventista que colocou... Como é o nome dele? Aquele que datou a volta do Senhor Jesus Cristo no ano de 1949. Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Pois bem, ele é um falso profeta. Ele disse que Jesus Cristo voltou, mas voltou de forma secreta. Olha que coisa, olha que absurdo. A Bíblia diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram.
Todo olho verá, meus irmãos. Todos os olhos verão. A vinda de Cristo será uma vinda pública. Será uma vinda iminente. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós que nós não precisamos ficar preocupados quando alguém chegar para você e dizer assim: olha, Jesus Cristo voltou. Você não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Porque seus olhos vão ver. Todo olho verá. Não vai ser preciso ninguém lhe alertar. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que o mataram o verão, certo? Muito bem, eu terminei de explicar o texto, pelo menos expor o texto. Aí a grande pergunta que você está fazendo agora é: pastor, então quer dizer que a grande tribulação já aconteceu? É no ano 70 depois de Cristo, pastor, quer dizer que não tem mais grande tribulação? Que coisa boa, pastor. Agora é só teologia da prosperidade, né, pastor? Que coisa boa, não é? Vigia, irmão! Não é assim. Não é assim. Deixa eu explicar aqui alguma coisa de vocês. Algumas coisas para vocês. Uma boa parte dos estudiosos entendem que a profecia do Senhor Jesus Cristo, ela tem fases de cumprimento. Tá? Então, muitas vezes o profeta no Antigo Testamento, ele profetizava e a sua profecia ela não tinha um cumprimento pleno e final de imediato, mas tinha cumprimentos parciais, até chegar a um cumprimento pleno. Eu vou dar um exemplo que eu vi de um pastor muito experiente, que eu nunca esqueci, uma aula que ele deu. O nome dele é o reverendo Francisco Leonardo. Ele foi um diretor do Seminário Presbiteriano do Norte durante muito tempo. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que uma vez, quando ele estava viajando na Suíça, ele disse que lá na entrada da Suíça tem uma montanha muito bonita. E na primeira vez que ele foi na Suíça, ele se deparou com aquela imagem e ele ficou fascinado. Ele viu essa montanha. Mas à medida que o transporte dele se locomovia, ele percebeu que não era uma só montanha. Na verdade eram duas, porque de trás da primeira montanha tinha uma outra montanha, formando assim uma dupla, né? Daqui a pouco ele andou mais um pouco, ele viu que não eram duas montanhas, eram três. Daqui a pouco ele viu que não eram três, eram cinco. Era uma cadeia de montanhas, entendeu? É porque de longe não dava para enxergar. Ele só conseguia enxergar uma montanha de longe. Mas à medida que ele chegava perto, ele percebia que era uma cadeia de montanhas. Era uma sequência de montanhas. Assim era, por exemplo, nas profecias do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando Daniel profetiza acerca do abominável da desolação, ele está profetizando e talvez falando, por exemplo, do caso lá de Antíoco Epífanes, lá no ano 150 a.C. Mas ele também está falando de quem? De Tito, do general Tito, que vai ser imperador também depois. Certo? Mas ele também está falando de um outro, que é aquilo que a gente chama de o anticristo. O anticristo, irmãos, aquele a quem cantamos há pouco tempo, dizendo que ele viria e que Jesus Cristo iria destruir com o sopro de sua boca, o espírito do anticristo agiu na época de Antíoco Epífanes, agiu na época de Tito Flávio, ele age inclusive nos dias de hoje, várias e várias vezes. Nós lemos no texto de 1 João hoje, não só existe um anticristo não, lá está no plural, são os anticristos. Mas o apóstolo João também fala de um anticristo em especial que vai surgir no último dia. Nos últimos dias vai surgir um anticristo. E esse anticristo ele vai implementar uma grande perseguição sobre a igreja cristã, sobre aqueles que professam o nome de Cristo. E aí nós temos que estar preparados, irmãos, a exemplo daquilo que os nossos irmãos do passado foram alertados. Haverá um anticristo. E assim como
Antíoco Epífanes e Tito fizeram e agiram contra o povo de Deus, o anticristo vai fazer e agir contra nós. A grande questão é, nós vamos estar preparados? Nós vamos estar prontos, alertas, vamos estar vigilantes para esse grande momento, você entendeu? Então nós temos que estar alerta, meus irmãos. Nós temos que estar alertas porque o sofrimento que veio sobre Jerusalém é apenas um prenúncio daquilo que será o nosso sofrimento naquele dia. Nós seremos entregues à morte, nós seremos entregues à perseguição por causa do nome de Jesus. E nós precisamos ficar atentos para isso, sabendo que o Senhor nosso Deus precisa ser honrado. Tendo dito essas coisas, eu quero trazer 3 aplicações para a gente terminar o nosso culto e voltarmos para as nossas casas. A primeira aplicação que eu tenho para trazer nesta noite para os irmãos é que nós devemos confiar na palavra de Deus. O profeta Daniel escreveu numa época, séculos antes de Antíoco Epífanes fazer o que fez. E tudo se cumpriu da maneira como o profeta Daniel profetizou. O Senhor Jesus Cristo profetizou 40 anos antes de Tito fazer o que fez. E tudo aquilo que Cristo profetizou se cumpriu. Por quê, irmãos? Por causa da inspiração, por causa da autoridade da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus diz, meus irmãos, se cumpre, porque Deus não é homem para mentir. Deus, Ele é fiel. Então, meus irmãos, vamos confiar na palavra de Deus. Não apenas no que diz respeito às profecias concernentes ao futuro, mas vamos também confiar nas suas promessas. Vamos confiar também naquilo que diz respeito ao seu perdão, à sua consolação, acerca do seu ensino da vida eterna, acerca da transformação de vidas, do seu juízo, do seu castigo, da sua disciplina. São palavras de Cristo e elas são dignas da nossa atenção e também da nossa confiança. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, irmãos, que devemos tirar desse texto, ela é mais difícil. Nós devemos ter uma atitude de compaixão para com o povo judeu. A tragédia que aconteceu no ano 70 depois de Cristo é uma tragédia que é dificilmente igualada. O Senhor Jesus Cristo disse que não haverá mais tragédia igual àquela, nem antes, desde a criação do mundo, nem depois. Aquilo que aconteceu em Jerusalém no ano 70 de Cristo, depois de Cristo, foi uma coisa assim inimaginável, foi uma coisa terrível. Nós olhamos, por exemplo, aquilo que Adolf Hitler fez no final, em meados do século passado, contra os judeus, e a gente fica imaginando como é que pode ter uma coisa mais terrível do que aquela. Pois bem, Jesus Cristo disse que aconteceu, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, não é? Por que aquilo aconteceu? Nós lemos no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo disse no Evangelho de Lucas que aquilo tudo eram dias de vingança da parte de Deus, porque os judeus tiveram as promessas de Cristo, mas não creram em Cristo, e Jesus Cristo agora está castigando eles com juízo. Mas o apóstolo Paulo fala a respeito de que no final muitos deles vão ser convertidos a Cristo. Hoje os judeus eles estão debaixo da maldição de Deus. Mas como eles são, por amor dos patriarcas, como diz as Escrituras, o Senhor Deus não anulou a sua promessa a eles de completo, de maneira que no futuro nós cremos que haverá um grande avivamento entre eles e eles se converterão a Cristo. Não é? Então a gente tem que ter compaixão deles nesse sentido. Certo? E também tem que ficar de alerta, meus irmãos, porque se Deus castigou o povo da antiga aliança, Deus pode nos castigar também, se nós vivermos em pecado, se nós vivermos em iniquidade, porque o juízo começa por onde? O juízo começa na casa de Deus. O juízo não vai começar lá de fora não, o juízo começa daqui, ó, deste lugar.
nós devemos temer e tremer. Quanto mais você ouve acerca da palavra de Deus, da lei de Deus, do Evangelho, mais responsabilidade pesa sobre você. Eu temo e tremo porque eu prego para vocês dominicalmente. Mais sobre mim do que sobre vocês pesa essa responsabilidade de crer no Senhor e viver de vida piedosa. Que Deus me ajude. E a terceira e última aplicação, meus irmãos. A terceira e última aplicação é que nós devemos ficar de sobreaviso. Porque, meus irmãos, você lembra do Deixados para Trás? Né? Lá no Deixados para Trás, é o seguinte, antes da tribulação, diz lá o texto, que os crentes vão ser arrebatados. Eu queria que fosse verdade isso. Eu queria que antes da tribulação a gente fosse arrebatado. Né? Porque às vezes quando a gente espera um irmão, né? A gente diz, poxa, cadê o irmão Regis? Cadê o irmão Isaías? Cadê o irmão Luiz Carlos? Aí o pessoal brinca, não, eles foram arrebatados. Mas isso é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que tem um fundo o quê? Um fundo pré-milenista. Uma teoria que diz que antes da tribulação tem uns crentes que vão ser arrebatados. Eu queria que isso fosse verdade. Mas não tem na palavra de Deus isso, irmãos. Não existe essa ideia de que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Nós vamos passar pela grande tribulação, irmãos. Nós vamos passar. Nós vamos passar por isso. E eu gostaria de dizer para você que você precisa estar firme. Você precisa estar inabalável para que você não negue a Cristo. Não retroceda, que você possa passar pelas angústias, pelas dificuldades, pelos perigos, pelas provações. Sabe por quê? Sabe por que é que Deus vai permitir que você passe pela grande tribulação? Pela mesma razão pela qual você passa por qualquer tribulação. Deus permite que você passe por qualquer tribulação para moldar o seu caráter, para lhe tornar uma pessoa mais santa, para lhe tornar uma pessoa mais dependente dele, para produzir em nós a imagem de Cristo. Esse é o objetivo de Deus. E a grande tribulação será a última grande prova de todas as provas que já passamos da vida, para que nós possamos ser aprovados e comparecermos diante de Deus, e Deus dizer assim, sejam bem-vindos, filhos de meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. Aí vai ser aquele grande dia maravilhoso. Aí Jesus Cristo virá, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nesta noite o Senhor não apenas nos relembrou acerca da grande tribulação, mas o Senhor também nos lembrou da vitória que prometida está em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o grande vitorioso. O nosso Cordeiro venceu, por isso iremos segui-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por estas provações no presente tempo. E também pela grande tribulação que virá, de forma inabalável, a fim de que possamos, ó Deus, viver para a Tua glória e viver contigo na glória. E é assim que nós te pedimos, fortalece a nossa fé, para que nunca nos desviemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.